Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês estão lembrados de mim? Para quem não lembra, eu sou o tio Adalto. Hoje nós vamos continuar a história que a tia Vivian estava contando, né? A história de quem a tia Vivian estava contando? Vocês estão lembrados? Antes de eu falar de quem a tia Vivian estava contando, antes de eu relembrar vocês, quem não lembra, lógico, eu quero fazer uma oração para iniciar a nossa aulinha dominical. Papai do céu, muito obrigado por mais esse domingo. Muito obrigado, Senhor, por mesmo distante poder aprender e escutar a sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre está conosco. Abençoe a nossa casa, abençoe os nossos amigos, os nossos professores, abençoe a nossa igreja, abençoe todos ao nosso redor. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém? E aí, vocês lembraram de quem que a tia Vivian estava contando a história? A história de José, né? José, que era filho de Jacó e tinha 11 irmãos com ele, era 12, certo? E ele foi vendido pelos seus irmãos e foi morar no Egito. Lá no Egito ele foi escravo, ele foi preso. E na história da semana passada, a tia Vivian contou que ele foi preso com 2 funcionários do rei, o padeiro e o copeiro, que havia feito alguma coisa contra o rei, contra o faraó. Depois o copeiro e o padeiro teve um sonho. José interpretou o sonho dos 2. E o sonho e o que José falou aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro voltou ao palácio. José pediu para o copeiro lembrar dele lá no palácio, né? Porque José estava preso. Então o copeiro se esqueceu. Mas o faraó teve um sonho. E o copeiro lembrou que José interpretava sonhos. E falou para o faraó que José poderia interpretar o sonho dele. José interpretou o sonho de faraó. E faraó fez de José o maior governador do Egito. Debaixo de faraó só havia José. E depois os outros governantes. José ficou uma pessoa muito importante. E administrou as coisas de faraó. O sonho de faraó, resumidamente, era assim: 7 anos bonança e 7 anos de fome. 7 anos de bonança, José recolheu e guardou os grãos, a comida, tudo que sobrava. E os 7 anos de fome, que vai começar agora na nossa próxima história, muitas nações, muitos povos veio até o Egito para comprar o que se havia guardado. Agora iremos começar a nossa história de hoje. Prestem atenção, porque no final irei fazer uma pergunta para vocês, para ver quem vai conseguir responder, beleza? A nossa história de hoje está baseada em Gênesis, do capítulo 42 ao capítulo 45. E, relembrando o que a tia Vivian falou, os irmãos de José e o pai de José, que se chamava Jacó, morava numa terra chamada Canaã. Essa terra era um pouco distante do Egito. E também começou a ter fome. Então os irmãos de José ficaram sabendo que lá no Egito havia fartura. E eles estavam vendendo grãos, mantimentos. Então eles resolveram ir até o Egito para comprar os mantimentos. Como a tia Vivian explicou muito bem, lá no Egito eles não reconheceram José. E José começou a falar para eles que eles eram espiões. José, a princípio, prendeu eles por 3 dias. E depois liberou, deixando apenas um preso. E eles retornaram à terra de Canaã para falar com o seu pai. José deu apenas uma condição aos seus irmãos.
quando retornarem, trazer o filho caçula, o mais novo, para provar que eles não eram espiões. Então, quando os irmãos de José chegaram à casa de seu pai, lá em Canaã, contaram o que havia acontecido. E ao abrirem os sacos de mantimento, viram também que o dinheiro que eles haviam levado estavam no saco. Resumindo, José devolveu o dinheiro a eles. Eles acharam muito estranho. Depois de terem consumido o que haviam levado, tiveram de voltar ao Egito. Só que Jacó, o pai deles, não queria deixar eles levar o filho mais moço, que se chamava Benjamim. Os irmãos de José falaram para o pai: se ele não for, a gente também não vai, porque demos a nossa palavra que nós iríamos levá-lo para também resgatar o outro que ficou, né? Então, com muito esforço e com muito pesar, Jacó deixou Benjamim ir com os irmãos para comprar mais grãos, mais mantimentos e para provar que eles não eram espiões. Chegando lá no Egito, eles apresentaram o irmão mais novo, que era irmão legítimo de José, porém eles não sabiam que era José, né? Eles apresentaram a José. José ficou muito feliz, ficou emocionado e teve que se esconder para chorar de tanta alegria que ele sentiu. Mas José não queria que os seus irmãos o reconhecessem. Por isso, enxugou as lágrimas, lavou o rosto e entrou na sala de novo. Ele convidou os seus irmãos para almoçar com eles. Então, fez a mesa, todos os irmãos sentou, por idade. José separou a mesa por idade. Os irmãos acharam estranho, porque estava certinho a sequência. E José sentou em uma mesa separada, porque José costumava fazer isso, desde quando era mais novo. Então, todos almoçaram e se fartaram. Só que José teve um plano para conseguir segurar o seu irmão lá com ele. Ele colocou a taça onde ele bebeu o vinho dentro do saco de mantimento que o irmão mais novo levava, que Benjamim levava. Deixou que eles fossem embora com os mantimentos. E quando eles já estavam um pouco longe, mandou os servos dele irem até os irmãos, pararem os irmãos, revistassem o saco. Os servos foram, falaram com os irmãos, e os irmãos de José falou: nós não fizemos isso, por que nós faríamos? Até o dinheiro que devolveram para nós, nós trouxemos de volta e devolvemos a José, por que nós iríamos roubá-lo? Porém, os irmãos de José falaram aos servos: revistem-nos e veja que nós não roubamos nada. E assim os servos o fez. Revistou do mais velho até o mais novo. E quando chegou no saco de Benjamim, acharam a taça que José tomou o vinho. Uma taça provavelmente de prata. Então, os irmãos todos voltaram com os servos até a casa de José para interceder por Benjamim. Porque eles prometeram ao pai deles, a Jacó, que voltariam para a terra de Canaã com o filho mais novo. Chegando na casa de José, José falou assim: eu não quero vocês estão perdoados, eu só quero o que me roubou. Ele vai ser o meu escravo, vai ser o meu servo. Só que os irmãos não concordaram. Os irmãos falaram assim: Senhor, escravize-nos, peguem a nós, não ao nosso irmão. Nós prometemos ao nosso pai. E se o senhor ficar com ele aqui, provavelmente o nosso pai vai morrer. Porque ele já perdeu um filho e foi muito sofrimento para ele. E se ele perder esse outro filho que é muito querido, provavelmente ele vai morrer. José se compadeceu dos seus irmãos e essa história vai continuar. No próximo domingo, vocês vão ver se José perdoou seus irmãos, se José não perdoou seus irmãos, se José se revelou aos seus irmãos, se José mandou chamar o pai. Vocês vão saber essa história, o final dessa história, domingo que vem, tá bom? Desde pequeno o menino José era um grande sonhador. O
Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam um moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. O faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz vendeu. E a José deu a revelação e se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia escutar? Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia cheirar? Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento um do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento um do outro. Se o corpo todo fosse boca, como a gente poderia enxergar? Se o corpo todo fosse cabeça, como a gente poderia sentar? Se o corpo todo fosse perna, como a gente poderia pensar? Se o corpo todo fosse nariz, como a gente poderia pular? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Precisamos uns dos outros, em Cristo somos um só corpo. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E para o nosso desafio, eu quero fazer uma pergunta muito fácil, muito simples, que eu gostaria que vocês não perguntassem aos seus pais, tentassem lembrar o que o tio Adalto falou, tá bom? Como se chamava o irmão mais novo de José? Como se chamava o irmão caçula, o irmão legítimo, que era filho do mesmo pai e da mesma mãe? Como chamava esse irmão? Quem souber pode responder tanto pelo chat aí no YouTube, ou também no nosso grupo da igreja, no nosso grupo IPI, beleza? Boa semana a todos, fiquem com Deus e até domingo que vem. Tchau, tchau!